Bom, gente, muito obrigado por estarem assistindo aí a primeira postagem do nosso canal Marco Zero. E nós vamos começar esse canal falando um pouco das diferenças entre o golpe de 64 e o golpe que está sendo orquestrado hoje em 2016. Muita gente boa já escreveu a respeito das semelhanças entre os dois golpes. O BuzzFeed fez uma brincadeirinha, um teste com 10 manchetes de jornais para ver se você conseguia diferenciar o que é de cada época, e eu mesmo errei algumas, e a maioria das pessoas acaba errando porque as linguagens acabam se confundindo e está todo mundo repetindo mais ou menos os mesmos discursos. Mas eu queria falar basicamente sobre as diferenças, E assim, a primeira diferença que eu gostaria de mencionar é a questão da base social. O governo hoje tem uma base social muito mais ampla do que havia em 64. O Partido dos Trabalhadores, querendo ou não, com seus acertos e erros, tem uma base social muito presente em todos os estados brasileiros. Existem os movimentos sociais que dão apoio ao governo federal, existem o movimento dos trabalhadores organizados, o movimento dos estudantes, o movimento das minorias discriminadas, enfim. Ao passo que em 64, que eu não vivenciei, mas acho que eu estudei um pouquinho sobre, então eu me arrisco a dar um palpite, a base social do Jango era basicamente a herança do Vargas. O Jango era um herdeiro do varguismo, com as limitações que isso implica, E, enfim, hoje a base social é muito mais relevante, existe muito mais capilaridade, está presente em todos os rincões do Brasil, o que não acontecia naquela época. Por outro lado, eu gostaria de falar da diferença do governo, da política de governo, porque a Dilma está sendo acossada, está sendo ameaçada, e isso é matéria para a gente discutir em outros vídeos, em outras conversas, por causa de uma política extremamente conservadora, por causa de uma política que causou até um certo descrédito na militância petista e nos eleitores antigos do PT. É uma política de aumento de juros da Selic, é uma política de arroxo, de ajuste fiscal, cujas metas fiscais são mais importantes que o desenvolvimento social, e ao passo que na época o João Goulart estava tentando implementar as reformas de base, de cunho muito mais progressista, por exemplo, a reforma agrária, que assustava e ainda assusta. Por incrível que pareça, no Brasil de 2016 tem gente que tem medo da reforma agrária. Isso assustava as pessoas. A Dilma tem um governo que talvez tenha desacreditado muita gente, os setores progressistas, mas o João Goulart tinha uma pauta extremamente progressista, tão progressista a ponto de que se justificava a paranoia da ameaça comunista, que hoje é risível isso, e na época também era risível, mas quando você pega educação do jeito que ele queria propor, ele criou as comunidades de base e outros mecanismos, a questão do salário mínimo, muito marcante no debate daquela época, muito saltada no debate daquela época. Você vê que ele tinha uma política muito mais progressista que a do atual governo. Outra diferença, para mim, importante, é a questão dos agentes políticos do golpe, os golpistas. Existia um clamor social, a marcha com Deus, marcha pela família com Deus, pela propriedade, a TFP e outros quejandos, mas na verdade quem protagonizou o golpe foram os militares. E hoje eles perderam esse protagonismo político, eles eram respeitados na sociedade e perderam o respeito justamente por serem golpistas. Justamente por terem feito o que fizeram durante 21 anos. Ao passo que hoje são outros os agentes golpistas, E basicamente a gente pode citar os operadores, os agentes públicos que operam com o direito.
seja figura de juiz, seja figura de promotor, seja figura de policial, seja figura de agentes políticos eleitos de outros órgãos do poder legislativo, dos âmbitos estaduais, que são os maiores protagonistas do golpe. E por fim, eu acho que a mais importante de tudo, né, a mais interessante de todas, a mais crucial de todas as diferenças é a internet. É isso aqui que a gente está fazendo. Era uma hipótese fora de cogitação em 1964. A gente consegue, com esse diálogo, com essa possibilidade de falar olhando no olho das pessoas, que romper esse balão, essa redoma de vidro criada, né, pelo monopólio da informação, pelas empresas que detêm os meios de comunicação e mantêm isso com mão de ferro. Não passa nada, a gente não consegue, nunca conseguiu furar esse bloqueio. Isso inclusive serviu de sustentação para o regime militar. E hoje a gente tem a internet, hoje a gente sofre do mesmo jeito, existe uma mídia corporativa, uma mídia empresarial com interesses claramente definidos no golpe de Estado, mas a gente tem vozes dissonantes, e que dessa vez tem voz, somos nós. Então é isso. Se você tiver alguma sugestão, algo além dessas diferenças, escreve aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, marca lá o vídeo e dá uma força pra gente, se inscreve aí no canal, e se você gostou do vídeo, compartilha. Muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo e até a próxima.